Pessoal, então, dando continuidade à disciplina de agricultura de pastagem, agora nós vamos ver um dos principais temas, que é a parte de formação e recuperação de pastagem. No Brasil, o principal sistema nosso de produção, né, é de rebanho a pasto. Quase que a totalidade do gado de corte nosso hoje é produzido a pasto, né? Então você tem apenas quando tem confinamento, você tem uma fração da vida do animal ali, né? São poucos meses lá que normalmente dura um confinamento. E no caso de leite também, a grande maior parte do Brasil é esse sistema de produção a pasto. Então nós vamos ver agora a parte de como formar essa pastagem, em alguns casos quando precisar, né, recuperar. Então, quando a gente fala de questão de pastagem, eu falei na aula anterior que tem a ver com a questão da degradação, né? Em que situação que está esse capim? Então, basicamente, aqui tem esses autores aqui divididos em 7 situações, né? Então nós temos aqui, ó, desde produtividade baixa, que aí se a gente seguir por aqui, ó, reduzindo o nível, né? Então nós vamos ter uma pastagem aqui com degradação leve, aqui com degradação moderada e aqui com degradação avançada. Então você quase não vê nenhum capim aqui, mas é planta daninha. E por outro lado, quando você vai melhorando a produção, né, e tem várias formas de a gente poder fazer isso, aí você já tem que umas áreas com produção média, produção alta e com produção muito alta, tá? Então, se a gente, esse estudo ele foi feito avaliando o que é possível produzir nessas 7 diferentes condições aqui. Então, quando a gente está com a pastagem muito degradada, a produção que eles encontraram lá foi menos de 2 arrobas por hectare, tá? Então, se a gente pegar o valor de hoje, que é mais ou menos em torno de R$ 200 arroba, então você teria uma receita na fazenda, no total, né, do ano, de menos de R$ 400 por ano. Esse dinheiro, esse recurso, ele é insuficiente para poder normalmente pagar a maioria das despesas das fazendas, tá? Então, fazenda que tem pastagem degradada nesse ponto, normalmente ela não paga a conta, tá? Ela não se paga, ela dá prejuízo financeiro. Então, se a gente for para a parte moderada também, lógico, você aumentou. Aqui é a receita, mas essa aqui é uma fazenda também que ela não se paga. Essa aqui é uma pastagem com degradação leve. Aqui ela começa algum tipo de rentabilidade, começa a querer pagar as contas. E aqui com uma produtividade baixa, mas você já tem uma produção de 8 a 10 arrobas por hectare, né? Então, se você colocar um preço de R$ 200, que daria entre 1.600 e R$ 2.000 de receita por hectare. Então, ela começa a pagar a conta. E realmente ela vai começar a ser lucrativa quando você tem as pastagens da fazenda, lógico que nós estamos falando, eu estou falando da parte de pastagem, mas tem que ser condizente com a parte animal também, né? Não adianta ter muito pasto e não ter gado, né? Da mesma forma que não adianta ter muito gado e não ter pasto. Então nós estamos falando aqui da parte de pastagem, mas tem que lembrar que a parte animal anda junto, né? Então, a partir disso daqui, ó, de 10 arrobas por hectare, é que ela começa a ser lucrativa. Até você chega até uma produtividade aqui muito alta de 50 arrobas por hectare, né? Então, se pegar 50 arrobas por hectare e o valor de R$ 200, essa daqui é uma fazenda que ela consegue gerar aí mais de R$ 10.000 por hectare por ano. Aí, nesse caso, ela passa a competir, por exemplo, com outras culturas, né? Com produção de milho, soja, já passa a competir com a agricultura. De produção, da parte aqui de produção alta para muito alta, a gente já começa a ter uma fazenda tão lucrativa quanto a de agricultura. Tá? Então, numa fazenda, a primeira coisa que a gente tem que definir é, se você pegar a fazenda como um todo, a gente tem que sempre avaliar o todo. Numa fazenda, normalmente você tem vários pastos, então cada pasto você pegar e o ideal seria classificar eles. Ó, o pasto número 3 está na condição de pastagem alta, o pasto número 5 está em área degradada, avançada, ó, sei lá, o pasto número 20 está com degradação leve. Então, o ideal seria para cada passo da fazenda você fazer uma classificação dela, fazer um levantamento, e a partir desse levantamento você começa a entrar no que nós vamos falar aqui da parte de formação e da parte de recuperação de pastagem. E aí, por que essa pastagem degrada, né? E o que a gente tem que fazer? Então, nós temos vários problemas que podem ocorrer, né? Problemas bióticos, quando a gente fala biótico, é porque tem a ver com a vida, né? Então, são problemas que organismos vivos causam na pastagem. Por exemplo, ataque de praga e ataque de doença, né? Por exemplo, um ataque de cigarrinha numa pastagem tem um complicador forte para poder degradar essa pastagem.
nós vamos ter problemas abióticos, né? Por exemplo, no caso de fogo. O fogo tem um problema sério no caso da pastagem, porque às vezes o que acontece? O pessoal coloca fogo numa área, ou acidentalmente acontece fogo numa área de pastagem, e aí quando vem a chuva, aquela primeira rebrota, ela sai uma rebrota até com mais vigor do que se não tivesse o fogo. Então, às vezes isso dá ideia para o produtor que às vezes colocar fogo é uma coisa boa, mas na verdade não, porque nós temos um problema que o nitrogênio, que é o principal nutriente que faz o capim nosso crescer mais, ele com o fogo ele se perde, né? Você tem aquela queima da matéria orgânica e esse nitrogênio vai embora. Então ele não tem uma recuperação, né? O cálcio, o fósforo, o potássio, boa parte dele você ainda consegue recuperar, porque ele cai na forma de cinza no solo, depois a planta reabsorve. Porém, o nitrogênio não. Então, às vezes acontece, tem uma rebrota mais rápido, mas ao longo do tempo lá o capim vai perdendo vigor, tá? Então, fogo não é uma prática que nós devemos utilizar, não. Ele é uma das causas de degradação de pastagem. Outros problemas de degradação de pastagem também é a fertilidade do solo, né? Então, se você tem um solo que não foi corrigido lá com calcário, gesso, né? Dependendo da situação, já gesso, ou usar alguma fonte de fósforo, de potássio, de nitrogênio. Se você não faz essa correção do solo, também é uma causa de degradação. E a causa de degradação mais importante, na minha opinião, que eu acho, é a questão do manejo, tá? Então, realmente, capim, se você trabalhar ele com abaixo da altura mínima que ele precisa para poder ter o rebote com vigor, com o passar do tempo lá ele vai degradar. Que é o famoso rapar pasto, né? Isso aí é uma das, na minha opinião, a principal causa de degradação de pastagem. E aí vem aquela questão de o que nós devemos fazer. Nós devemos recuperar uma área ou nós devemos reformar uma área? Então, qual que é a diferença? Quando eu falo recuperação de pastagem, eu não vou substituir o pasto é o mesmo. Então, às vezes eu tenho uma condição dessa daqui, ó, que você olha o pasto lá assim e você só vê planta daninha. Mas se você chegar aqui, ó, e aí realmente tem que ir no campo, tem que olhar as áreas, tem que ter um olhar para isso, você tem que andar a área inteira e olhar realmente como é que está. Se você abrir essa área com planta daninha, você vai ver que tem muito capim aqui embaixo. Então, quando você tem o capim presente na área ainda, não tem necessidade de reforma de pasto, que é quando você substitui tudo. Então, nesse caso aqui, quando tem o capim embaixo, o que a gente faz? Você pode fazer uma roçada mecânica com trator, ou então você pode usar herbicida. Então, quando você faz o uso de roçado de herbicida e faz a reposição do nutriente, né, que aqui no caso é a limpeza, depois você faz a adubação, precisa fazer a análise de solo também, né, que eu vou explicar mais para frente como que a gente faz. Então, quando você faz isso, você roça ou coloca ou aplica herbicida, que você matou aquelas plantas daninhas, seja da condição daquele capim que está lá embaixo, lá na sombra, ele reagir. E ainda, se você ainda fizer uma adubação ainda, em pouco tempo você tem um capim completamente recuperado sem muito custo, tá? O custo disso hoje varia mais ou menos entre 300 e 800 reais por hectare. Você consegue recuperar uma área. Nesse ponto aqui, ó, se nada for feito, em 1 ou 2 anos, o capim que tem aqui embaixo está na sombra, ele não sobrevive, ele vai morrer. Se ele morreu, não tem mais nada de capim, aí nós vamos entrar nessa situação aqui, ó, que já não tem capim mais. Aí realmente o que vai ter que fazer? Preparo do solo, você vai ter que gradear, preparar tudo de novo. E aí nós vamos ter um custo muito maior, né? Porque a parte de preparo do solo, plantio, comprar semente. Nesse caso aqui, ó, eu não tive custo nem com preparo do solo, nem com semente. Tá? No caso da reforma, que eu vou substituir o pasto, aí sim, aí eu vou ter que realmente refazer tudo de novo. E aí o custo sobe bastante, né? Você vai gastar aí de mais ou menos entre 1.000 e 3.000 reais por hectare, tá? Então aí entra a questão do controle de invasor, o preparo do solo, né? O pastejo da parte de formação. Então isso aqui ele tem um custo maior. Então uma das coisas que nós temos que fazer como técnico é ficar sempre acompanhando a questão de pastagem na fazenda, avaliar pasto por pasto e olhar quais estão nesse estado. Quando ainda está nesse estado, nós conseguimos recuperar com um custo muito mais baixo, tá? Aqui que se você vai pegar o valor menor aqui de 300 reais, se você tiver que recuperar uma área de 100 hectares, você vai gastar 30.000 reais para poder fazer isso. Agora, quando você pega uma área de 100 hectares, você tem que refazer tudo, vai ficar entre 100 e 300 mil reais, né, cada área para poder recuperar.
Então, uma das funções nossa como técnico é acompanhar a pastagem e não deixar chegar nesse ponto aqui. Então, uma outra causa que acontece dessa degradação, que às vezes o que acontece? Você tem um pasto mal manejado, aqui você vê que ele está rapado, tem presença de cupim, aqui ele já começa a aparecer planta daninha, depois apareceu planta daninha, o capim morre. Então, quando ele degrada totalmente, o que muitos produtores fazem? Faz a reforma do pasto. Né? Então, que entra com o trator, gradear, fazer toda a parte de preparo do solo, o custo é muito maior. Então, você gradeou, fez a adubação, fez a correção do solo lá com calcário, fez a gessagem, fez tudo certinho, chegou nesse ponto aqui, ó, você forma um capim muito bem formado, produtivo. E aí, o que o pessoal faz? Erra na parte do manejo. Aí vem a questão da fase de empolgamento, né? Você empolga, coloca gado a mais do que precisaria, que a gente que é o que eu expliquei na primeira aula, que é a capacidade de suporte. Então você coloca uma quantidade de gado muito maior do que o capim suporta. O que vai acontecer? Rapou o pasto de novo e começa a aparecer de novo cupim, planta daninha. Passa 5 anos, mesma coisa, reforma de novo. Então, se uma fazenda entrar nesse ciclo, em muito pouco tempo ela não vai ter recurso suficiente para poder fazer isso mais. E aí a fazenda em todo começa a degradar, tá? Então, formou o pasto, nós vamos trabalhar na parte de manejo para ele não chegar nessa situação aqui, tá? Então, para isso, nós precisamos fazer uma gestão do processo de formação e recuperação de pastagem, tá? Então, gestão, aqui entra a parte administrativa, que é nossa função como técnico fazer também, tá? Não é só questão de ficar no campo, avaliando como é que está a situação, que hora que eu vou adubar, quanto eu vou adubar, como é que vai preparar o solo, como é que vai manejar. Não é só isso não. Nós precisamos fazer a gestão do processo também. Então, aqui são as etapas, eu vou falar um pouco sobre cada uma, mas essa fase do planejamento eu preciso fazer pelo menos 6 meses antes do plantio. Então, se você programou para fazer o plantio do capim em novembro, março, talvez abril, maio, você já tem que estar começando esses passos aqui. E se for necessário ainda fazer o planejamento financeiro, que é o que você vai precisar de dinheiro para poder fazer isso, aí sim você vai ter que começar talvez aqui um ano antes. Se for para trabalhar com a questão de, às vezes, projeto para banco, para conseguir recursos para poder fazer, ou de repente você vai ter que fazer uma venda de vender alguns animais, então você tem que planejar essa venda antes para poder conseguir fazer isso. Então tem as etapas aqui, né? Primeiro que nós temos que ter o mapa da fazenda, depois a análise de solo, tem que programar a parte de compra de insumos, preparo do solo, plantio, adubação, nós temos que fazer o controle de invasores e tem que fazer o primeiro pastejo, tá? Eu vou falar um pouco sobre cada etapa e como que nós podemos fazer. Então, assim, a primeira informação que nós temos que ter de uma fazenda, isso aqui não tem como não ter, é o mapa, tá? Então, se eu estou numa fazenda que não tem mapa, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu preciso saber a área de cada pasto, eu preciso montar um mapa que a partir desse mapa eu tenho uma tabelinha no mapa que me fale assim, ó, o pasto número 1, o capim que tem nele lá, por exemplo, é braquiária brisanta cultivar marandu. A área dele é, sei lá, 52 hectares. E eu ainda preciso, a partir desses dados, eu consigo saber se eu sei a área, eu sei quanto que eu vou gastar de adubo, eu sei quantos animais que eu posso colocar na área, tá? Então isso me dá uma informação gerencial, tá? Então o mapa da fazenda ele é imprescindível e aí vocês vão aprender a fazer na parte da matéria de topografia, né? Mas nós temos desde equipamentos mais sofisticados a equipamentos mais simples, tá? O que nós temos equipamentos mais simples? Aqui é o GPS comum, né, que ele marca as coordenadas, você consegue fazer mapa. Então esse é um equipamento que você pode utilizar. Mas hoje nós temos equipamentos mais simples ainda e baratos, né? Então, por exemplo, você tem um celular, e até deixei a dica aqui ó, de 2 aplicativos que você pode instalar no celular, que é o Fields Area e o Grand Measure. Então, isso aqui é só colocar no Play Store ou no o do iPhone lá também, qualquer um deles lá, você coloca lá esse nome, aí aparece o aplicativo. Os dois são muito bons, tá? Eu uso mais esse Fields Area, mas esse Grand Measure também é muito bom. Você instala esse aplicativo no celular e daí você consegue fazer o mapa da fazenda inteira, tá? Ou ele vai abrir uma imagem de satélite, quando você consegue realmente visualizar a fazenda onde você está e você faz o mapa a partir dele.
ou simplesmente você anda com o celular na área, não precisa de sinal de celular, né? Ele pega a partir do GPS do próprio celular. Então você anda com ele no mapa, você anda com ele, por exemplo, numa área de pasto, você anda nos cantos, né? Você marca o ponto lá dos cantos onde tem a cerca, e aí você consegue saber a área, tá? Então você pode usar desde coisas mais simples, né? Que praticamente não vai ter custo, que é o uso do celular. Tem um outro também que é gratuito, que é muito bom, que é o Google Earth. Esse aqui é um aplicativo que você pode abaixar ele no computador ou pode usar ele em celular também. Então, nesse caso aqui também é a mesma coisa, você tem lá as imagens de satélite, então você consegue achar a fazenda onde você está, você consegue ver os pastos, ver a casa. Então dá para você fazer um mapa completo aqui da fazenda pelo Google Earth, que também, tanto esses dois aplicativos como o Google Earth, eles são gratuitos. E para a parte mais sofisticada, você pode usar aqui os drones, né? Então, nós temos os drones aí que pode usar para medir a área, pode usar para fazer filmar a área também, né? Você vai ter esses dois usos. E nós vamos ter o GPS, o RTK, que ele é o mesmo GPS que nós vamos ter no telefone, só que ele tem uma alta precisão. Enquanto o GPS comum, às vezes o uso do celular vai dar um erro ali de 2, 3, 4 metros, o GPS RTK ele vai dar erro de 1 centímetro, 2 centímetros, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai medir uma área, por exemplo, você quer saber uma área de uma fazenda para venda, aí realmente você tem que usar o GPS mais preciso, que tem que ser o RTK, tá? E aí o custo dele é bem mais alto. Agora, se eu quero fazer um mapa para uma fazenda, se eu medir ela, cada ponto tiver um erro de 2, 3, 4 metros, para mim não tem muita importância. Então, por exemplo, eu medi um pasto com o celular, deu 50 hectares. Aí eu vou medir com o RTK, deu 49,9. Mas assim, 49,9 e 50 para nós é a mesma coisa. Em termos de você pegar uma área de um pasto, esses erros pequenos para nós não tem tanta importância não, tá? Então, dá tranquilamente para você fazer um mapa de uma fazenda usando o celular ou então o próprio Google Earth, tá? Mas aí se precisar de mais precisão, né, para vender fazenda ou para fazer o georreferenciamento de uma fazenda, aí já tem que usar esses RTK. Então, a primeira coisa, o mapa da fazenda. Aí depois, nós precisamos fazer análise de solo. Para fazer análise de solo, você tem alguns métodos, né? Então, esse aqui ele é um amostrador, esse aqui é um trado, tá? Que dá para você poder utilizar. Você enterra ele na área e aí quando você tira ele sai com isso daqui, tá? Ele para a área arenosa não vai muito bem, não, esse aqui desmancha. Na seca também não dá certo tirar. Eu não gosto muito de usar o trado não, mas uma ferramenta que pode ser utilizada. Esse daqui é a sonda é um equipamento excelente para poder fazer. Ele é melhor para tirar a amostra nas águas, né? Porque o que acontece? Você coloca isso aqui no solo, isso aqui, cada medida dessa aqui são 10 centímetros. Então, se você quiser tirar a amostra de 0 a 20, então você tem que bater, né? Então tem a marreta aqui, ó. Aqui ele tem uma tampinha que é de plástico, tem um plástico resistente, então você bate. Aí se você enterrar ela até os 20 centímetros, você tirou a amostra de solo de 0 a 20. Então, para pastagem, normalmente a gente utiliza uma amostra de 0 a 20 e tira uma outra de 20 a 40, né? Então você bate nela, na hora que ela enterrou até 20, você tira a amostra de solo que vai estar aqui dentro, né? Você vira ela ao contrário, ela solta a terra que está aqui dentro. E aí você coloca no mesmo furo de novo e aí bate até os 40. Aí no caso você pegou uma outra amostra de 20 a 40 centímetros. Então a sonda vai muito bem também para áreas médias aí, dá para tirar a amostra de solo tranquilo e ela é melhor nas águas, né? Na época da seca dá para tirar também, só que dá mais trabalho. Tem que bater, ela é mais trabalhosa. Aqui é um amostrador de solo que vai ter essa broca. Ela é para ser utilizada com furadeira elétrica ou você pode usar ela com furadeira gasolina também, tá? A elétrica tem a vantagem de ser mais leve para poder carregar. Se você trabalhar ela com duas baterias, às vezes você consegue trabalhar o dia todo, tá? A única coisa que tem que tomar cuidado é que as furadeiras elétricas aqui, a bateria, tem que ser aquelas do modelo de 18 volts ou 20 volts, tá? Tem umas menores que tem modelo 12 volts que normalmente já não aguenta muito tempo, não. Ou então você pode usar a furadeira gasolina. Então aqui em cima você coloca ela, tem marca Steel, tem várias outras aí.
Ela tem a vantagem de ser mais potente, né? Como é a gasolina, não tem problema de acabar a bateria, só que ela tem a desvantagem de ser mais pesada, tá? Mas áreas médias e até áreas grandes aqui vai muito bem. Então esse verdinho aqui, esse copinho, você coleta de 0 a 20, depois você troca ele e ele já tem a altura da regulagem automática. Né? Você baixa esse pedal aqui, ó, aí ele vai pegar a amostra de 20 a 40. Então você só troca o balde, né? Esse aqui é o verde, você coloca 0 a 20. Tem um outro baldinho que você coloca no lugar aqui que é de 20 a 40. Então, para tirar a amostra muito rápido também. E para áreas maiores, nós vamos ter o quadriciclo, né? Aqui já é um equipamento hidráulico, então mais fácil, né? Você simplesmente para no lugar com o quadriciclo, você aperta o botão, ele tira a amostra, você anda mais um tempo, você para, aperta o botão e tira a amostra. Então, para áreas grandes, o ideal é trabalhar com o quadriciclo. Se não tiver nada disso, às vezes você vai tirar lá uma amostra só, duas amostras, eu também dá para usar a cavadeira, tá? Então você faz um buraco com aquelas cavadeiras, que o pessoal chama de boca de lobo, né? Então você faz o primeiro buraco ali mais ou menos de 20 centímetros, depois você vai com ela, depois tira uma fatia ali de 20, tá? Então de repente você vai tirar lá uma, duas amostras lá, dá para usar outras coisas também, tá? E lembrando no caso aqui da amostragem, então você vai tirar, por exemplo, 10, 12 amostras, 15 amostras de solo numa determinada área, depois faz a mistura, né? E você vai mandar uma amostra só para o laboratório, que a gente chama de amostra composta. Então você tira lá, por exemplo, 15 pontos, você pega a terra desses 15 pontos, mistura e aí você tira lá tipo meio quilo e manda pro laboratório. Esse é o sistema de amostragem composta. Se for fazer a parte de agricultura de precisão, aí é diferente. Cada ponto que você tira tem que mandar pro laboratório, mas aí vocês vão ver certinho essa parte na disciplina que vocês foram fazer da parte de solo. Depois que nós tiramos a amostra de solo, nós mandamos para o laboratório, o laboratório devolveu para a gente, nós já temos uma amostra de solo, aí nós vamos fazer a recomendação. Aí nós temos que fazer o cálculo de calagem, que é calcário, fazer o cálculo do gesso, se for necessário, e depois fazer o cálculo dos adubos. Aí para isso nós precisamos saber a quantidade e quanto comprar. A quantidade por hectare a gente sabe pela amostra de solo. Então, você pegou a amostra de solo, eu consigo saber a quantidade que eu vou interpretar, né? Eu consigo saber a quantidade de produto que eu vou usar por hectare. Agora, a quantidade que eu vou comprar, eu preciso do mapa. Então, por exemplo, se eu vou comprar para 10 hectares, para 12, para 15 hectares, para 50 hectares, então eu preciso do mapa. Então, através do mapa, mais o da amostra de solo, que eu consigo programar a minha compra de insumos. No caso aqui, compra de calcário, aqui é compra de gesso, aqui é compra de semente, e aqui é compra dos adubos NPK, né? Aqui é a ureia, a fonte de fósforo, essa específica aqui é o MAP, né? E o vermelhinho aqui, o potássio, aqui é o cloreto de potássio. Próximo passo, nós precisamos fazer a parte do preparo do solo, né? Essa parte do preparo do solo aí, eu posso usar grade, depois você pode usar uma niveladora para destorroar. Antes disso, eu posso usar esse aqui, é um terraceador, né? Então, se for uma área que tiver algum tipo de declive, eu tenho que ir na área, marcar as curvas de nível e depois fazer os terraços aqui com um terraceador. Aí, o preparo do solo pode ser feito com grade, pode ser feito com arado, e a niveladora vai ajudar na parte de estorroar. E aqui nós vamos ter a limpeza diária, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Que dependendo da área, vamos precisar limpar ela antes, né? Aqui é a parte do plantio. Para plantio nós temos diversos equipamentos. Essa daqui é uma semeadora de precisão, né? Normalmente é utilizado na parte de agricultura, que são áreas que não tem toco, não tem raiz, né? Na parte de pecuária é mais difícil a gente usar esse tipo de equipamento, porque se ele tiver um toco, uma raiz, alguma coisa, ele estraga a semeadora, a plantadeira, ela estraga, né? Então, para a parte das semeadoras, nós podemos utilizar vários equipamentos. Então, você tem desde um desse aqui para a área pequenininha, que ele é manual, né? Então, você simplesmente... Esse aqui funciona como se fosse uma mochila, né? Você coloca a semente e gira aqui com a mão. Esse aqui para uma área bem pequena. Tem esse outro equipamento aqui, ó, que ele é elétrico. Na minha opinião, ele é o melhor equipamento que tem. No caso, você pode instalar ele em moto, você pode instalar ele em carro, você pode colocar ele em trator, você pode colocar ele, por exemplo, até para ir atrás de uma grade, então você já pode passar a grade e passar depois já vir com semente, você pode colocar ele na frente de um trator. O pessoal às vezes coloca ele até em pulverizador. Então ele é uma semeadora elétrica, então motorzinho elétrico, né? Então você faz a regulagem.
A desvantagem dele é que você não consegue plantar semente se já tiver muita palha, então vai ser semente mais pura, tá? Esse tipo de equipamento aqui, ele tem uma desvantagem que você não consegue regular ele direito. Às vezes você quer regular lá para 4 kg de semente por hectare, para 5, para 6. Normalmente esses distribuidores aqui, eles foram feitos para adubos, né? Não foi feito para capim. Então normalmente ele não dá uma regulagem muito boa, não. E o equipamento que mais tem, que tem uma produtividade maior, né? Às vezes, uma hora de voo você consegue plantar aí 100 hectares, né? E, na verdade, é o equipamento mais barato que tem é alugar avião. Então, se for para plantar uma área maior, na região aqui tem bastante disponibilidade, né? Tem muita empresa de aviação aqui na região. Então, quem vai plantar uma área maior aí, às vezes 500 hectares, ou 300 hectares, 500, 1000, né? Se você for olhar o custo por hectare, é mais barato que sai aí o avião. Uma hora de voo, mais ou menos, você consegue plantar aí uns 100 hectares, mais ou menos. Uma coisa que nós precisamos fazer é quando a gente joga a semente a lanço, tá? No caso da plantadeira não, porque a plantadeira ela é em terra, né? Fora a plantadeira, todos os outros eles são a lanço. Obrigatoriamente nós precisamos fazer a compactação dessa semente, tá? Então o ideal seria usar os rolos, né? Então esse aqui você tem um rolo de ferro e aqui tem um rolo que foi feito com pneu. Então você joga a semente e aí vem passando o rolo em cima. Quando eu não coloco a semente de capim em contato com o solo direto e compactado, a germinação ela atrasa e muitas vezes reduz muito a germinação. Então a gente consegue melhorar bem a formação da pastagem quando a gente passa o rolo, tá? Então o ideal seria isso. Quando não tem rolo, às vezes o pessoal pode usar aí, niveladora fechada, igual está aqui, tá? Só que tem um problema em área arenosa. Quando o solo é muito arenoso, e você passa isso daqui, se for, por exemplo, semente de pânico, que é muito pequenininha, às vezes você pode enterrar muito e ela depois não nascer, tá? Então, essa compactação da semente ela precisa ser feita. Aqui é a parte da adubação, né? Então você tem os equipamentos aqui que pode ser usado para adubar. Então aqui, por exemplo, aqui um cloreto de potássio, aqui uma ureia. Aí você tem diversos tipos de equipamentos, né? Você pode fazer, no caso aqui, a fertirrigação, que você mistura o adubo aqui na irrigação. Aqui é um equipamento que lança dejeto, né? Você vai pegar esterco líquido e jogar direto na pastagem. Aqui é o equipamento que está colocando, aqui foi um capim que foi plantado. E aí você está fazendo a cobertura com nitrogênio, com potássio e com nitrogênio, né? Com cloreto de potássio e com ureia. Então está fazendo a cobertura logo depois. Então aqui é o equipamento de jogar adubo. E esse de baixo aqui nós temos a adubação manual, que é simplesmente você pegar esse adubo e jogar ele com a mão mesmo, tá? Isso aqui é muito comum em fazendas de gado de leite, onde você tem um sistema de produção todo ele em piquetes rotacionados e esses piquetes são muito pequenos. Dependendo da área, às vezes é até mais rápido você adubar na mão do que você colocar regular equipamento, você encher ele com adubo, depois que você tira o adubo, o ideal é lavar, porque às vezes ele pode estragar se você ficar deixando adubo dentro. A área é muito pequenininha, às vezes é melhor você fazer até adubação manual mesmo. Aqui é a parte de controle de invasor que nós vamos ter que fazer depois, né? Você formou a área e aí nós vamos ter que ficar acompanhando, né, todos os anos se a área precisa fazer controle de invasoras ou não. E aí nós vamos ter diversos métodos, né? Então aqui, por exemplo, nós temos um triângulo. Esse daqui ele é o equipamento mais utilizado quando a gente quer limpar alguma área que já está fechada, né? Já tem arbusto que já brotaram, principalmente em área de cerrado. Aqui você tem um rolo faca também, que é a mesma coisa, para uma limpeza mais pesada, né? Para fazer. Essa foto de baixo aqui é uma roçadeira. Então, todos esses aqui são controle de planta invasora, controles mecânicos, tá? Então você tem de roçadeira, aqui rolo, faca e triângulo. Triângulo, rolo, faca para quando você já tem muita rebrota de cerrado, tá? Quando você tem plantas daninhas que são mais, o pessoal chama popularmente de pragas moles, né? Aí vai muito bem a questão do herbicida. Então o herbicida tem desde ele manual, como aqui nós temos um pulverizador pecuário, né? Por que a gente chama de pulverizador pecuário? Ele não tem aquelas barras que o pessoal usa na agricultura. Então você tem uns bicos aqui que normalmente ele joga 4,5 metros para esse lado, 4,5 metros para o outro, e vai uma barrinha aqui, pequena aqui embaixo. Esse tipo de equipamento ele tem a grande vantagem que você pode usar em áreas onde tem árvore.
Então, onde tem árvore, ele não tem problema, né? Quando você tem aquele pulverizador com barra, você tem que ficar desviando de árvore, então ele atrasa bastante o trabalho. Depois disso tudo, nós vamos fazer o primeiro pastejo. Esse primeiro pastejo também tem uma confusão grande também entre os produtores. Muita gente acha que você tem que plantar o capim, e aí você planta ele, por exemplo, outubro, novembro, e aí você só vai utilizar ele depois que tenha onde ele solta semente, né? Então ele vai produzir, ele entra na fase reprodutiva lá mais ou menos no mês de março, abril. Então ele solta a semente, depois que a semente cai no chão é que o produtor vai fazer o primeiro pastejo, tá? Isso não tem necessidade de fazer não e também prejudica o capim. Quando o capim tá bem formado, o que nós temos que fazer é não demorar muito a fazer o primeiro pastejo, tá? Então o primeiro pastejo o que que é? Você retira, você coloca lá uma quantidade de animais pequena e a intenção nossa é tirar a ponta do capim. Quando você tira a ponta do capim, você força a ter uma brotação lateral, tá? Então essa brotação lateral é que realmente vai fazer o capim formar mais rápido. Então esse a gente chama de perfilhamento. Então você tira a ponta do capim, ele perfilha e ele forma mais rápido. Então não pode demorar muito fazer e nós vamos fazer isso com o animal mais leve e a intenção é você tira a ponta do capim na área toda, né? Os animais fazem isso de forma coordenada, porque primeiro o animal ele entra na área, ele come a ponta do pasto inteiro, depois ele volta comendo mais um pouco, depois ele volta no mesmo lugar comendo mais um pouco, é como se fosse uma roçadeira mesmo, tá? Então não pode, mais uma vez, né, não deve esperar sementear o capim. Outra questão também, você imagina cair uma semente de um capim num pasto desse aqui que está bem formado. Qual que é a chance dessa semente germinar aqui e formar uma outra planta? Você imagina uma planta pequenininha que acabou de nascer agora, como é que ela vai competir com um capim que já está alto? Então não tem necessidade de esperar capim sementear, não. Eu vou mostrar uma sequência de fotos aqui. Isso aqui seria mais um trabalho prático de como que, né, assim, de uma área que foi formada aqui no próprio campus, aqui em Arinos. Foi uma área que nós formamos há uns anos atrás. Então, eu vou mostrar essa sequência de fotos mostrando na prática como é que isso é feito. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a questão da limpeza diária. Essa limpeza diária, a gente tem que tomar cuidado porque cada estado tem uma legislação, né? Então, por exemplo, em Minas, se tem o pasto já formado e lá dentro tiver menos de 18 esteres de lenha, que acho que vai dar mais ou menos uns 12 metros cúbicos de lenha, você não precisa de autorização ambiental. Então você simplesmente chega lá e faz a recuperação da pastagem. Quando dá acima disso, aqui você precisa de ter uma licença. Então você tem que ir no órgão ambiental, então tem que conferir para cada situação se precisa de licença ou não. Em outros estados aí, Goiás, Distrito Federal, a legislação é diferente, tá? Então, para cada região, você precisa estudar a legislação ambiental e ver quando ou não você precisa de autorização ambiental. Às vezes você vai precisar de autorização ambiental, por exemplo, para retirar alguma árvore que você quer tirar na área, que atrapalha. De repente você vai precisar de uma autorização ambiental, às vezes, para. Vou mostrar aqui, existem situações que a gente precisa usar fogo, tá? Então, em algumas situações você pode pegar licença para fazer um fogo controlado. Eu vou mostrar para vocês como que é. Aí nós vamos precisar de máquina, então tem que fazer um levantamento. Às vezes tem área que precisa ser desmatada, então você vai precisar de um trator de esteira, ou fazer isso com uma carregadeira, uma PC, uma escavadeira, né? Então, para cada tipo de situação de limpeza de área, lá você vai precisar de um tipo de equipamento, aí precisa fazer esse levantamento antes. E precisa fazer o levantamento da quantidade de insumos que eu vou precisar comprar, né? Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Primeiro eu vou fazer o mapa da fazenda, depois eu vou fazer a análise de solo. A partir disso eu consigo calcular a quantidade de insumo. E eu preciso fazer também o planejamento das minhas operações agrícolas, né? Então eu preciso na área. A área que eu vou ter que fazer? Vou passar arado? Vou passar grade? A grade vai ser o quê? Grade uma vez? Vou passar grade de novo? É uma área que tem muita raiz, tem lenha, vou precisar catar raiz, vou precisar catar lenha, catar toco. Então eu preciso fazer o levantamento na área para definir o que nós vamos precisar fazer. No caso aqui do campus, aqui do Instituto, aqui do Campos Arinos, a gente tinha uma área que ela tinha
foi plantado isso aqui é a sanção do campo, né? Então, para quem não sabe, o pessoal faz isso aqui como cerca viva. Esse sanção do campo, ele tem uma quantidade grande de espinho no colmo dele, sabe? Então, por isso até que é plantado como cerca viva, você não consegue passar aqui dentro, tá? Vai ter muito espinho. Então, o que acontece? Numa situação dessa, mesmo que você cortar isso aqui com máquina, às vezes você não consegue tirar isso aqui do lugar, tá? É um negócio que você não consegue agarrar com a máquina, porque tem muita galha. Você não consegue pegar com a mão, porque tem muito espinho. Então, numa situação dessa mesmo, às vezes é necessário fogo. Então, essa área também era uma área que tinha resto de construção, né? Também aqui, ó, resto de construção aqui. Aqui já tem os rebrota já de cerrado. Tinha um capim antigo que tinha andropógon plantado aqui na área. Então aqui foi iniciado a parte de limpeza. Aqui foi utilizada a carreta. Então tá pegando os restos de construção, restos de madeira que tinha, colocando na carreta, né? Aqui é uma catação manual mesmo. Às vezes a gente tem que fazer essa catação numa área grande. Por exemplo, quando às vezes tem toco, às vezes tem muita raiz, ou se for lenha mais grossa, tem que fazer catação manual às vezes. Então a área aqui foi toda limpa. Foi feita uma primeira gradagem nessa área, né? Aqui a parte onde tinha a sanção do campo, nós não conseguimos retirar do local, né? Nós tentamos tirar isso aqui com máquina, mas você não consegue tirar e colocar isso aqui numa carreta, então sanção do campo não vai ter muito espinho. Aí nós pegamos licença para poder colocar fogo. Aí é um fogo controlado, né? Então o que a gente faz? Tem que fazer o acero, então você não pode ter nada em volta aqui que pode espalhar o fogo. A gente coloca isso normalmente à tardezinha, que você não tem a questão do vento. E aí você tem que ficar acompanhando. Então você fica com um pipa aqui com água. Se acontecer de alguma chama escapar aqui, você tem que apagar. Aí para cada estado tem uma legislação, tá? De fogo controlado. Aí tem que olhar em cada região como que funciona. Então essa aqui é a área também, né? Esse aqui estava queimando sanção do campo. Às vezes o que acontece? Não queima tudo. Às vezes o que acontece? Tem que juntar, colocar fogo de novo. O que aconteceu? Tem que juntar, não queimou tudo. Essa área aqui, por isso eu tô falando, cada área ela tem uma coisa específica, né? Tem os problemas que você tem que ir corrigindo. Às vezes tem a área da fazenda que você quer mudar a estrada de lugar. Então, às vezes tem lugar que a estrada vai virar um pasto. Às vezes você coloca a estrada do lado, ao invés dela passar no meio de um pasto, por exemplo. Então, às vezes numa fazenda você tem que fazer o planejamento. Aqui, por exemplo, ela tinha uma barraginha no meio da área que a gente ia plantar o capim, né? Então nós resolvemos aterrar essa barraginha e fazer ela realmente onde tinha problema com erosão. Porque nessa área aqui não tinha problema com erosão, né? Outra coisa então, por exemplo, nessa área daqui, ó, então ela foi, a barraginha lá, ela foi tampada e nessa área aqui que é estrada, foi feita uma barraginha aqui do lado. Uma das coisas que a gente faz em projeto, se for um projeto muito intensivo, que é aqueles que você faz adubação todo dia, normalmente os piquetes são muito pequenos, ou em área, por exemplo, que vai ter irrigação por pivô, existem algumas situações que normalmente a gente tira as árvores, principalmente aqui no caso de gado de leite, a gente tira as árvores que estão dentro do pasto e a gente forma novas árvores ou planta novas árvores, ou deixa um bosque, que a gente deixa a área de descanso dos animais de fora da área do capim, tá? Então, principalmente em gado de leite, em área muito intensiva, em área muito adubada, é melhor você colocar a parte das árvores fora. Porque em áreas muito adubadas, a sombra da árvore ela atrapalha um pouco o crescimento do capim. E você está gastando dinheiro com ele todo dia ali adubando, né? Então, nesse caso, é melhor você ter a sombra do lado. Então, nesse caso, o que a gente fez? Nós tiramos as árvores que estavam aqui no meio e nós plantamos a árvore em volta. Tá? Então, o sombreamento para o gado, ele ficou fora da área. Mas assim, eu volto a repetir. Isso aqui normalmente são para áreas muito intensivas. Às vezes você vai ter lá 1 hectare que você vai dividir lá em, às vezes, 20, 40 piquetes. Ou 2 hectares que você vai dividir também lá em 20 piquetes, em 40 piquetes. Então, nesse caso, como a área é muito pequenininha, às vezes a sombra atrapalha o crescimento da planta. Como o animal precisa de sombra, então a gente deixa uma área com sombra do lado. Fazendas de área de gado de corte, não. Aí nós precisamos deixar as árvores espalhadas na área mesmo, porque nós precisamos
de sombra, tá? Mas no caso, por exemplo, você instalar uma área, um pasto irrigado para o pivô central, não tem como o pivô andar no meio da árvore. Então, nesses casos, você tem que tirar uma licença que em Minas a gente chama de licença para corte de árvore isolado, né? Para outros estados vai ter outra nomenclatura, mas você tem que fazer a parte da licença também para poder tirar a árvore. Então, aqui mostra, né? No caso que eu vou tirar de uma árvore com carregadeira. Aqui nós já fizemos uma barraginha, então vocês vão olhar aqui, passa uma estrada aqui do lado, né? Então nós fizemos. Esse aqui é um ponto, esse aqui é um ponto mais alto, onde a água vinha escorrendo, tá? E passava por aqui fazer erosão. Então aqui nós fizemos uma barraginha, então ela faz a contenção da água e ela tira a força da água. Então como a água vai acumular aqui, ó, se acontecer de transbordar, a água que transborda vai numa força muito pequena, então ele não provoca erosão. Então essa parte de controle de erosão, a gente tem que aproveitar quando for formar uma área ou reformar uma área de pastagem, fazer também. Então aqui continua, né? Construção aqui da barraginha. No caso aqui, a cerca passa aqui, ó, mas eu não está direto na foto, não, mas a cerca está passando mais ou menos aqui. Então o que acontece? Como a cerca passa aqui, nós temos um pedaço aqui do solo aqui da terra que estava sendo perdida e essa estrada dava uma volta aqui, ó. Então o que nós fizemos? Nós mudamos a estrada para passar beirando a cerca e esse pedaço aqui, ó, virou pasto, tá? Então às vezes a gente consegue aumentar uma área útil de uma fazenda, às vezes modificando alguma coisa na parte de estrada também. Então nessa foto aqui já teve a primeira gradagem, né? No solo. Aqui vem a distribuição de calcário, então aqui foi feita a amostra de solo. Aqui nós precisamos de. Aqui foi feito o cálculo, precisou de 2 toneladas por hectare, tá? Aí a única coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente faz a recomendação de calagem por aquelas fórmulas lá, de recomendação de calagem, vocês vão aprender isso aí melhor na parte lá de solos, e mais na próxima aula também eu vou falar um pouco como é que a gente faz. Tem que tomar cuidado porque aquelas fórmulas, normalmente elas foram feitas para preparos do solo de até 20 centímetros. Ou seja, se você vai usar grade, a fórmula é aquela mesma. Se deu lá 2, 3 toneladas por hectare, é o que você vai usar. Agora, se a gente usar equipamento que consegue preparar o solo mais profundo, por exemplo, a marada, que é o exemplo que eu vou mostrar aqui, se o arado prepara o solo a 40 centímetros, então o que você tem que fazer? Se deu lá 2 toneladas por hectare, você vai ter que usar 4. Porque eu não vou corrigir o solo a 20 centímetros, eu vou corrigir ele a 40. Então aquela fórmula precisa ser ajustada pela profundidade, tá? Aqueles cálculos normalmente valem para grade. Se for usar arado, praticamente você tem que dobrar a quantidade de calcário. Então aqui está sendo feito o carregamento, né? O calcário está aqui, você coloca ele na máquina, fazer a distribuição, a regulagem. Então está sendo feito o carregamento do calcário. Tem que tomar muito cuidado com o calcário, porque esse tipo de equipamento aqui, ó, ele provoca essa poeira, então você perde uma parte do calcário. Então quando a gente vai comprar calcário, você tem que comprar um pouquinho a mais, porque vai ter perda, normalmente uns 10, 20% a mais. Aí eu normalmente eu compro a mais, 10, 20%, porque você tem dois tipos de perda. Quando você coloca calcário no chão, você não, em cima da terra, você não consegue recuperar ele todo, tá? Então a parte perde. Outra coisa é nessa névoa que também você perde. Até um manejo interessante para poder fazer, se na fazenda tiver essa opção, se você tiver um pipa e uma carregadeira, você pode molhar esse calcário antes de jogar e misturar ele com a carregadeira. Então, se você conseguir modificar ele um pouco, você reduz bastante esse problema com poeira, tá? Se a fazenda tiver isso. Ou então, se usar os equipamentos, tem equipamento hoje que consegue incorporar o calcário dentro do solo, né? Aí você não tem essa perda. Ou equipamentos que conseguem jogar ele no solo sem provocar essa névoa aqui, tá? Então tem que tomar cuidado. Vai aplicar calcário, se for num dia que estiver ventando muito, não pode, porque você vai perder boa parte dele. Então aqui mais uma vez, né, fazendo a distribuição do calcário na área. Um dos cuidados que nós temos que tomar, tudo que a gente for fazer, nós temos que tomar cuidado. Você vai comprar semente, o que seria o ideal mesmo? Você compra a semente com antecedência, pega uma amostra daquela semente, manda para o laboratório e analisa. Deu qualidade boa? Beleza, você vai planta. No calcário, é a mesma coisa. O ideal é você comprar o calcário antes,
com um pouquinho de antecedência, pega uma amostra desse calcário que você comprou e manda para o laboratório. Esse calcário mesmo, ele é um calcário que deu problema. Eu fiz a análise dele, olha como que aconteceu, ó. O PRNT dele era em torno, se não me engano, acho que em torno de 80. E aí eu mandei para o laboratório e o PRNT dele deu 30, tá? Então, um calcário muito ruim, então ele nem não seria interessante a gente usar não, tá? Então, o que é o PRNT? O PRNT, quando a gente fala que o PRNT de um calcário ele é 80%, quer dizer que de tudo que você jogar lá, 80% vai reagir em 3 meses, tá? Desde que tenha umidade, né? Lógico. Então, o calcário precisa de umidade para poder reagir. Quando você pega um calcário que ele tem um aspecto mais arenoso ou que tem essas pedrinhas, isso daqui praticamente ele nunca vai reagir, tá? Então você está comprando um produto que não vai atender esse objetivo. Tá? Então eu já peguei várias amostras, que pelo menos talvez umas 8, 10 amostras de calcário que eu já analisei deram problema já, tá? Às vezes o problema é mais simples, né? Às vezes o PNT 90 dá 80, mas acontece também de PNT 70 dá 30, tá? Então, na prática, se o calcário ele tem que ter um aspecto de um talco, ele tem que ser muito fino. Se você pega ele entre os dedos, ele tem um aspecto um pouquinho de arenoso, o calcário é ruim, tá? E essa questão do calcário ser ruim, o problema está na moagem. Às vezes, se aconteceu por algum erro, alguma coisa no controle de qualidade, não moer o tempo suficiente, ele sai um pouquinho mais grosso, né? Porque o calcário nada mais é do que uma rocha que é moída. Então, se não tiver aquele tempo certinho de moer para ele ficar bem fino, igual um talco, ele não vai reagir. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Nesse caso aqui, ó, como foi usado arado, então nós colocamos nós dividimos o calcário em duas etapas, né? Eram 2 toneladas, nós vamos jogar 4 porque está preparando o solo aqui a 40 centímetros. Então nós jogamos 2 toneladas, passa o arado, depois coloca mais 2 toneladas, depois joga passa a grade, tá? Isso seria o ideal. A questão do uso de arado, esse aqui é um arado de Aiveca, tá? Ele, na minha opinião, é o melhor equipamento que tem para a parte de formação de pastagem. A questão dele é que o valor dele é elevado. Você passar uma arada numa área, o rendimento operacional dele é muito baixo. Ele precisa de 3, 4 horas de trator para 1 hectare. Então ele fica caro, tá? Para poder formar. Mas é o que você consegue preparar solo mais profundo, você consegue colocar calcário lá embaixo. Você tem a vantagem de questão de controle de planta daninha. Praticamente você não tem rebrota de cerrado quando você forma uma área com, com arado. Então você economiza depois com a questão de controle de planta daninha, tá? Isso aqui para áreas pequenas, se tiver a oportunidade de plantar com arado, principalmente se for pensar nessa questão de formar o perfil do solo, né, que a gente coloca nutrientes a mais baixa profundidade, é melhor. Então aqui está o arado de Ayvec, né? Esse aqui é um trator de 100 cavalos e o arado de Ayvec demanda muita potência, né? E só são 3 Ayvecas aqui já precisa de um trator de 100 cavalos. Então aqui é a Iveca, né, que está sendo enterrada. Isso aqui ela é reversível. Então você chega no final, ela inverte, então essa parte aqui vai para baixo. Então você não precisa. Você pode ir e voltar, né? Não precisa ficar dando ré no trator. Aqui é a profundidade, ele está pegando mais ou menos em torno de 40 centímetros. Aqui é a altura do meu joelho, ó. Eu medi aqui, dá mais ou menos 40 centímetros de profundidade. Nessa área aqui também foi feito aí você tem que avaliar, né? Se precisa fazer controle de cupim ou controle de formiga. Então, nesse caso aqui tinha um problema grande com formiga, com cupim também. Então, foi feito aqui a regulagem do pulverizador, né? Lógico, você faz a regulagem do pulverizador só com água, tá? Não tem produto nenhum aqui dentro, não. Então, você fez a regulagem do pulverizador. Aí tem um produto que nós vamos colocar para poder fazer o controle de formiga, né? Esse aqui, no caso, foi só o controle só de formiga. Então, colocou um produto e aí faz a pulverização antes do plantio, tá? Ou pode ser feito também, talvez depois do plantio, talvez dê também. Então aí tem que usar os equipamentos de proteção, né? Mas toda a parte do EPI tem que ser completa. Aí vem a questão da semente. Aí depois eu vou mostrar mais detalhes como é que a gente vê essa questão de qualidade de semente. Então, no caso da semente, tem lá o teste de validade, teste de germinação, tem que conferir, né, qual cultivar que é.
a questão do vencimento, aqui está a questão da pureza, da germinação. Todos esses dados, sempre que a gente compra semente, tem que conferir. E mesmo assim, o ideal seria pegar uma amostra dessa semente e mandar para um laboratório para conferir se realmente está como foi vendido. Então, aqui foi feito o plantio, né? Aqui foi utilizado um equipamento que tem aqui na escola, que esse equipamento tem um problema também, que quando é semente com palha também ele não planta direito, tá? Esse aqui nós utilizamos porque é um equipamento que tem na escola, ele já tem as rodinhas aqui para o rolo para poder compactar, mas não compacta muito bem não, tá? Isso aqui, na minha opinião, é um equipamento que não vale a pena comprar não. Mas como tem aqui na escola a gente usa, né? Então, o ideal seria ou uma semeadora, no caso se fosse agricultura, ou então, eu acho que uma boa opção é o semeador elétrico, porque eles são pequenininhos, são baratos. Você pode colocar inclusive na frente do trator ou atrás do trator. Se tiver um rolo, você pode colocar ele aqui na frente do trator, né? Você vai jogando a semente na frente e vai passando o rolo atrás. Então você economiza aí uma operação. Às vezes você for plantar uma área de 100 hectares só com o que você economiza com aluguel de trator, você já paga o equipamento. E hoje deve estar custando a faixa de uns 6 mil, 7 mil reais. Ele é elétrico, ele é bem barato. Então esse equipamento aqui ele entupia, então esse aluno nosso aqui ele foi atrás lá, conferindo se estava caindo certinho. Tá? Esse equipamento aqui ele joga adubo na frente e joga semente aqui atrás. Ó. Então, como eu falei para vocês, né, precisa ter essa compactação, tá? Você não pode simplesmente jogar semente por cima, não. Se a gente fizer isso aí, você reduz muito a germinação. Aí eu quero que vocês observem que é o seguinte, ó, aqui ele está tendo a compactação, né? E o trator está passando aqui na frente. Vou mostrar no próximo slide. Depois que plantou, né, veio chuva. Aí então o solo aqui já tava molhado, né? Choveu bem no dia que plantou. Aqui começa a germinação, então aqui com 5, 6 dias ele já começa a germinar. Aqui a gente vê que existe uma plantinha só. Então o que vai acontecer? Quando essa plantinha ficar maior, vai começar a ter o perfilhamento. Então existe brotação de outras plantas aqui, ó. O que começou com uma, às vezes você vai formar uma toceira aí com 1.000 plantas, com 1.000, 2.000 plantas, tá? Então aqui é mais chuva, né? Então choveu bem. Você vê que começou a empoçar algumas águas. Eu tirei, essa foto eu tirei na hora que estava chovendo mesmo. Eu queria que vocês observassem nessa foto. Olha que tá vendo que existem algumas falhas? Então se a gente olhar aqui, ó, então se você olhar essas fotos, você vai falar que ficou falhado, às vezes você pode falar que a semente ficou ruim, que houve algum problema no plantio. E na verdade aqui não houve, tá? Aqui não tem problema de qualidade de plantio e nem questão de quantidade de semente, nada disso. O que aconteceu aqui, ó? Se vocês observarem aqui, tá vendo que tem uma linha aqui, existe uma outra linha, tem uma outra linha, tem uma outra. Aqui também está menor, porque essa daqui foi plantada no dia à tarde, essa aqui no dia de manhã. Você vê que tem a mesma linha aqui, ó, tem a mesma linha. Essas linhas foram onde ele germinou mais e germinou mais rápido. Então, o que são essas linhas aqui? Essas linhas aqui é onde passou o pneu do trator. E essa aqui é onde só passou a maquininha que planta, né? Então você vê a eficiência que teve o pneu do trator em promover a compactação da semente, né? Então você colocou a semente em contato mais com o solo passando o pneu do trator do que com a máquina. Então o que acontece? Lógico, se você for falar assim, mas o pneu do trator está na frente da semeadora, né? Do distribuidor. Mas na hora que ele volta, o pneu do trator compacta aquela semente que foi jogada na passada anterior, tá? Então no caso do pneu do trator, ele compactou melhor do que isso. Então, no caso da semente, precisa ser compactado. E quanto mais bem compactado, mais você vai ter uma germinação maior. Lógico que, mesmo que não foi compactado bem, essa semente ela vai nascer depois, né? E aí você vê que começa a formar a área toda. Aqui, por exemplo, você já não vê tanta diferença mais não, né? Porque já, quando você compacta mais, o que acontece também é germinar mais rápido. Aqui foi utilizada uma quantidade de semente correta. Se tivesse tido problema na qualidade da semente, ou então uma quantidade de semente menor, aí sim, né, teria falhas, né? Ficaria mais bem plantado onde passou o pneu trator e outro não.
Então você vê que aqui ó, ele já cobriu a área toda. Então, depois de plantado, a gente espera normalmente uns 20 dias. Se for uma condição de pastagem mais intensiva, que é aquela que a gente vai ficar dando adubo constantemente, uns 20 dias depois que tem a germinação, você já pode entrar com a primeira adubação de cobertura. Então aqui foi usado cloreto de potássio com ureia, que é fonte de nitrogênio e de potássio, né? Então foi feita essa adubação de cobertura que é para poder aumentar a produção. Como aqui é uma área pequena, aí fez adubação manual mesmo. Fazendo adubação manual. Aqui depois das chuvas aqui nós temos umas barraginhas já cheias, né? Então cumpriu o objetivo de evitar erosão. Aqui a gente observa o que aconteceu aqui com aquela primeira plantinha que germinou. Já começou o processo de perfilhamento. Então, que era uma, aqui eu contei no dia que estava com 17, 18 plantas já. Então, já começou o processo de perfilhamento. Então, se a gente fizer um primeiro pastejo aqui, nós vamos esperar mais uns dias, né? Que aqui ainda está pequeno. Se a gente fizer o primeiro pastejo de tirar a ponta do capim, isso aqui vai perfilhar muito mais, tá? Então, por isso que o primeiro pastejo é importante a gente fazer e não esperar, sem aquela história de esperar sementear. Aí depois vem a parte da estrutura, então a gente vem fazendo se for uma área que for rotacionada, você tem que vir fazendo os piquetes, né? Aqui atrasou um pouco, você vê que o capim está alto, tá? O ideal é você fazer esses piquetes quando o capim estiver ali com uns 10 centímetros de altura, você já faz a cerca já, tá? Aqui no caso passou um pouco, então dá muito mais trabalho você fazer cerca num capim está alto, então não pode demorar muito a fazer não. Então ele está fazendo a cerca. Aqui fez por fora, fez de arame liso, convencional, e as internas faz de cerca elétrica, fica mais barato. Aqui então, depois que você faz o mapa, você divide lá os piquetes. Então aqui estavam os alunos fazendo a divisão aqui dos piquetes, né, medindo. Então as balizas aqui para poder ficar reta a cerca, né? Então aqui estão medindo as áreas, fazendo a baliza. Aqui é a parte de topografia. Então aqui você já tem um capim completamente formado e aí você já tem algumas cercas no meio aqui, ó, fazendo os piquetes. Aqui está sendo preparado o material de cerca elétrica. Então aqui são os isoladores, né? Então no caso da cerca elétrica, ela tem que ficar isolada, né? Então a parte de cerca elétrica não pode ter contato com a madeira, não pode ter contato com o solo, nem com o capim, senão ele reduz o potencial da cerca. Então o que os alunos estão fazendo aqui, eles estão preparando aqui as castanhas, né? Que são esses isoladores de canto para poder colocar a cerca, para poder colocar a cerca elétrica, tá? Então esse aqui é um isolador. Então essa parte aqui, ó, ela fica o fio eletrificado e aqui fora vai ver o fio não eletrificado, né? Então você tem uma separação aqui que é o isolador. Então nós precisamos também fazer a parte de água, né? Então nós precisamos colocar custo de sal, nós precisamos colocar bebedouro. Então aqui foi feita uma cava, né, para poder levar a água lá para a área. Aqui equipamento de cerca elétrica, né? Só lembrando que cerca elétrica nós não podemos ligar ele direto na energia, tem que ser o eletrificador mesmo, porque o eletrificador ele coloca energia em pulsos, né? Então ele manda energia um segundo e ele fica um segundo também sem energia. Depois ele manda energia mais um segundo sem energia. Então aí não tem o perigo de ter acidente, de alguém grudar na cerca, né? Não tem perigo de morte. Outra coisa que o aparelho faz também é diminuir a amperagem, então ele reduz muito a amperagem. Ele aumenta a voltagem, mas ele reduz a amperagem. Então, às vezes o pessoal assusta. Cerca elétrica, para ela ter algum efeito sobre o animal, precisa de pelo menos 4.500 volts. Não é somente 4.000 volts aí, até 10.000 volts. Às vezes o pessoal acha muito que é perigoso, mas o que realmente traz risco é a questão da amperagem, né? Então, o que esse aparelho faz, ele aumenta muito a voltagem, ele reduz muito a amperagem. Então, e aliado a isso, a energia por pulso, né? Que ele manda energia por um segundo e fica sem energia nenhuma por um segundo. Então, o risco vira zero. Então, você não tem risco nenhum de vida aqui. Tanto é que na prática, vocês pegarem numa cerca elétrica, é como se você levasse um tapa leve assim no dedo, como se fosse um tapa mesmo. Então, cerca elétrica não tem risco nenhum. Por isso que a gente tem que usar aparelho de cerca elétrica, tá? Não pode ligar direto na energia, não.
Aqui está fazendo o primeiro pastejo, então aqui nós fizemos com novilhas. Então essas novilhas entram no piquete lá e tira só a ponta. Então aqui está sendo feito o primeiro pastejo. Você pode ver que os animais quando entram na área, primeiro eles vão tirando só as pontas, eles não comem até embaixo, não. Eles andam na área inteira comendo a ponta, depois volta a área inteira comendo mais um pouco, porque a parte melhor do capim, a parte mais macia é a ponta. A parte para baixo é a parte mais dura, que o animal tem mais dificuldade de tirar. Então por isso que ele sempre vai tirar as pontas primeiro, depois ele vai baixando. Então aqui os animais já estão saindo do piquete, né, onde eles estavam. Aqui, no caso aqui do rotacionado, nós fizemos um corredor no meio. Depois que o gado saiu, nesse exemplo, né, que eu vou fazer, no caso aqui é gado de leite, o sistema de produção aqui é intensivo, então você faz adubação. Então o gado saiu do piquete, repõe o nutriente aqui fazendo a adubação. Quando a gente faz essa adubação, ele vai passar por um período de descanso, né? Depois nós vamos calcular quantos piquetes, o período que tem que ficar de cada um de descanso. Aí passou esse período, quando você esperar os dias para chegar no último piquete, quando você voltar para esse primeiro aqui, ó, ele já está na hora de você colocar gado de novo, tá? Então esse é o manejo que a gente tem que fazer. Pessoal, então assim, é uma ideia geral que eu passei para vocês aqui da questão de formação de pastagem. Tentei pegar a parte prática como um todo, né? É lógico que isso aqui ele envolve mais disciplinas, né? Então, por exemplo, tem a parte da topografia que vocês vão aprender, que é aquela parte dos mapas. Tem a parte lá de fertilidade, que vocês vão aprender também a parte lá de fertilidade, como é que calcula lá a parte calcário, gesso, adubo. Tem a parte de mecanização também, né? Que eu falei alguma coisa da parte de mecanização, mas vocês vão ter a disciplina lá de mecanização também. Então, assim, um geralzão da parte de formação e a parte de reforma de formação de pastagem seria isso daqui. Ok?